Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vou chamar o Daryl aqui. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo já chamar o Daryl. Boa noite. Não, ainda não tá aparecendo. Deixa eu chamar por aqui de novo. Boa noite, deixa eu ver se eu consigo. Oi, amiga. Boa noite. Mandem para os amigos. Vamos conversar um pouquinho com o Daryl. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele, que de vez em quando esse Instagram anda bugando a gente. Vamos ver. Não ainda. Ultimamente esse Instagram anda. Vamos ver. Oi, querida. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo que ele entre. Eu consegui. Boa noite, Daryl. Tudo bom? Olá. Eu tô tentando arrumar o suporte aqui que falhou. Mas muita quando calma você arruma, nessa. eu vou fechar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse volume. Acho que aumentei agora, acho que foi. Boa noite, gente. Bom, vou começar essa história contando, né, o Daryl, como que surge na minha vida. Porque isso daí, ó, é uma história antiga. Quando eu mudei para Santos, tive uma depressão pós-parto, já falei isso com vocês, e precisei de ajuda. Procurei terapia e aí não achei ninguém que sintonizasse comigo, até que uma amiga me indicou o Daryl, graças a Deus. E aí eu tive o suporte do Daryl numa fase bem difícil, e isso foi muito importante para mim. Eu sempre fui fã de terapia e tive a sorte de encontrar o Daryl e de encontrar uma outra terapeuta depois aqui que me ajudou com as barras, a Lília, e foi isso que me deu conforto numa fase tão difícil. Então, sou eternamente grata. Daryl, fala um pouquinho de você. Depois a gente começa há 1 ano e meio atrás, quando a gente teve um papo desses e a vida era normal, né? Você que tá falando que era normal, né? Você que tá falando. Verdade. Meu nome é Daryl Champlin, eu fui professor universitário por 30 anos e hoje trabalho primariamente com algumas linhas de terapia que envolvem terapia da energia, que envolve alguma coisa da psicologia convencional, mas muito pouco. Trabalho com uma técnica muito interessante chamada terapia crânio-sacral, que tem como objetivo fazer circular o fluido cérebro-espinhal para, enfim, ajudar a rejuvenescer o cérebro, entre outras coisas. Trabalho com uma linha muito interessante de gestão de trauma também, chamada EMDR. Então, são algumas abordagens, porque depois de um tempo trabalhando com terapia, no começo você fica deslumbrado com algumas coisas e você acha que você achou a mina de ouro, né? Como você fala? Como é que você chama? A bala de Bala prata, de né? prata. E daí, pouco tempo depois, você começa a descobrir que não existe em terapia, ou talvez nenhuma área, a proverbial bala de prata. Então, ou você diversifica suas linhas de pensamento, principalmente as linhas de pensamento, né? Sistemas de crença precisam ser substituídos, ou você diversifica as suas práticas e começa a se ajustar às reais necessidades das pessoas que te procuram, ou então você vai ter um certo grau de sucesso em ajudar as pessoas, mas você não vai ter um grau de sucesso muito abrangente. Então, a questão maior, acho, é que a gente precisa reconhecer as limitações das coisas que a gente faz e procurar praticar. Sabe que eu tinha um amigo, faleceu de Covid, vai fazer 1 ano agora, no começo do ano, agora no começo de novembro, e ele tinha uma frase muito importante. E ele dizia, nós nascemos para servir. Essa é a nossa meta, a gente nasceu para servir. O objetivo da gente só será cumprido se a gente servir o próximo. Então, eu adotei meio que isso como um lema, né, na época que eu comecei a trabalhar com esse tipo de
de abordagem, né? E depois de assumir isso profissionalmente, isso virou um modo de vida, na verdade. Então, numa casca de nós, esse sou eu. Engraçado que você falou isso, né, Daryl? Um dia desses eu postei isso, que quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. E é isso. Na hora que você se pega servindo ao próximo, quem dá fica muito mais feliz do que quem recebe, né? É um negócio muito, muito mágico. Às vezes a pessoa só percebeu que a coisa clicou dias, semanas, meses mais tarde. E quando você está no seu lugar de se posicionar para ajudar, você tem que ter muita paciência, sobretudo. Tem que ter muita paciência com aquilo que as pessoas pensam, acreditam, e tem que ter muita paciência com a forma como eles reagem a você. Né? Então, eu acho que isso faz parte de um processo grande de aprendizado como pessoa, antes de mais nada. E eu acho que a metade da nossa vida resume-se a isso. De alguma forma, resume-se a isso. A outra metade é que a gente nunca pode esquecer que a gente precisa amar a gente mesmo e com muita intensidade. Você só pode ajudar o outro se você se amar plenamente. Né? E eu acho que é um processo que você acaba aprendendo quando você trabalha com pessoas e quando você trabalha muito com você mesmo. Né? Aquele velho lema propagado principalmente por linhas mais radicais do cristianismo, que fala que você deve aceitar levar uma bufetada do lado direito do seu rosto e voluntariamente virar ao lado esquerdo e dá outra que eu aguento bem, porque isso é amor, isso é compaixão, está fundamentalmente errado. Né? Ou eu entendo que eu preciso ter compaixão comigo mesmo, ou eu nunca vou ter compaixão com você. Alguma coisa nessa linha. Eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, ou você se ama e você tá bem com você e cuida de você, ou como você vai cuidar de alguém? Se a gente não cuida nem da gente, como é que a gente vai estar inteiro para cuidar de alguém? Eu falo complicado demais. É bem por aí. Nossa, sei lá, fevereiro do ano passado, talvez? A gente estava conversando. Você está esticando bem a minha memória agora. Pode ter sido. Faz tempo. É 1 ano e meio atrás, eu tenho um perfil de viagem que eu gostava muito, mas eu sempre gostei dessas terapias. Eu sempre achei que a gente é muito melhor quando a gente tem um terapeuta para ajudar a gente, para resolver nossas questões. E eu fiz uma rodada de conversas com terapeutas em fevereiro do ano passado, ou janeiro, e o Daryl estava lá, claro, e a gente conversou e foi ótimo, e foi antes disso tudo. E aí eu tô puxando esse papo para dizer assim para você, Daryl, e como que foi para um terapeuta esse 1 ano e meio diante desse caos que a gente viveu, dessa ansiedade generalizada? Como que as pessoas, como que você pôde, imagino que você pode ajudar muita gente, mas eu queria que você contasse a sua experiência com as terapias frente a tudo isso. É um misto, sabe? Porque antes de qualquer pessoa ser um profissional em qualquer área, a pessoa é uma pessoa. Então, em respeito às pessoas que eu atendia e em respeito à minha família, eu, como indivíduo, eu fechei o meu consultório por quase 1 ano. Qual que é a lógica? Bom, eu poderia ser um vetor para alguém poderia ser um vetor para mim. Sim, claro. Eu assisti, entre aspas, né? Mas eu assisti 43 pessoas conhecidas, familiares, morrer. Então, antes de ser terapeuta, o indivíduo, entendeu que o universo conhecido pelo homem não estava só colapsando, ele estava deixando marcas extremamente profundas para a sobrevivência das pessoas. E quando eu disse isso é o seguinte, imagine você que se cada pessoa que morreu deixa, vamos supor que seja 5 pessoas machucadas, desorientadas, perdidas, e só da parte conhecida nossa por aqui a gente perdeu 600 mil pessoas. Significa dizer que temos pelo menos 3 milhões de pessoas passando por algum nível de luto hoje. Isso então, a gente fazendo um cálculo pequeno, né? Aquele cálculo das pessoas muito próximas. Básico.
Porque você vai ter luto profundo pela pessoa que morava contigo, você vai ter um certo grau de luto pelas pessoas que te cercam, mas você vai ter trauma coletivo pelos 600 mil que morreram. Então, uma boa parte do meu trabalho nos últimos tempos tem sido voltado a ajudar pessoas que estão enlutadas a perceber que, sim, é bom que você sinta dor, é importante que você abrace essa dor, que você aceite a dor que está dentro de você por conta do medo, por conta da perda, por conta de toda essa dimensão desconhecida por nós, porque a humanidade em tempos recentes não passa por uma experiência dessa. Em tempos recentes, o que eu quero dizer em termos de doenças, pelo menos desde a espanhola, a gripe espanhola, não havia este índice de mortos. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o planeta não experimentava de morte coletiva, do jeito que nós temos visto agora, nesse processo, por conta de uma guerra, certo? Então, naquele período foi um trauma coletivo muito grande, com milhões de pessoas morrendo também. Mas uma boa parte do mundo não conheceu ninguém que morreu na guerra. Mas eu diria que todo mundo que está assistindo a gente aqui soube de alguém, conheceu alguém que perdeu a vida para isso. Então, nesse período de... Eu estou querendo dizer que ele está começando a acabar, é a minha esperança. Eu vi hoje no jornal que em Moscou eles decretaram de novo lockdown total a partir do dia 28 de outubro de novo, que significa que está tendo uma quarta onda lá. Ai, eu não vi isso ainda. E então nós temos essa ameaça, né? Então, quando você estuda um pouco de como que essas ameaças afetam as pessoas, o que você vê é que temos um trauma coletivo em andamento. E esse trauma é pronunciado, ele é forte. E a pessoa, o indivíduo, tem esse medo. A pessoa, digo, o terapeuta mesmo. Essa pessoa tem medo. Mas essa pessoa também está incumbida de ajudar o próximo a entender que é importante aceitar a dor, que é importante abraçar a dor, que é importante entender que a depressão pode sim existir, que é importante entender que nós negaremos o processo. Quando eu falo negaremos o processo, eu não digo negaremos vacina, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós teremos um certo nível de negação com a dor que a gente está tendo. Então, não vou dizer todo ele, mas uma boa parte do meu trabalho, principalmente depois que eu reabri o consultório, tem sido ajudar as pessoas a encontrarem termos, um pouco de paz, com perda. Né? Um pouco de sanidade diante desse momento, né? Um pouco de sanidade. E isso precisa ser feito reconhecendo que existe um trauma que está afetando o mundo inteiro e que está afetando, sobretudo, nós, né? A nossa proximidade, a nossa família, as pessoas que nos cercam. E o medo é formidável. Até o nosso abraço, né? Eu acho tão estranho que a gente reencontra as pessoas. Eu tive com o Daryl pouco tempo atrás. A gente fez algumas sessões online, graças a Deus a tecnologia existe. E a gente se encontrou um dia desses e você não pode abraçar a pessoa, né? Você fica meio sem... É estranho, né? Assim, até isso mudou na nossa vida, né? Nós, brasileiros, somos muito afetuosos e, de repente... E está demonstrado que o abraço é um antídoto poderoso para a tristeza. Tem um instituto americano chamado HeartMath, que tem desenvolvido alguns estudos muito interessantes no que diz respeito a detectar a frequência cardíaca. E a frequência cardíaca é um índice muito interessante de como está a sua saúde emocional. E eles desenvolveram equipamento que consegue detectar a sua frequência cardíaca num raio de 5 metros de você. Então, dá para saber se a pessoa está triste, alegre, contente, satisfeita, irritada, chateada, deprimida, a 5 metros de distância dela, pelas ondas e pela frequência do coração dela, que chega até você. Significa isso dizer que se você está num ambiente onde tem alguém muito alegre, muito feliz, muito tudo, esse ambiente vai trazer para você um grau de felicidade que você não tinha antes de entrar nele. Se você entra num ambiente onde as pessoas estão muito tristes, mesmo que você não esteja perto delas, você também tem a tendência de ficar.
A esperança é que quando você entra no ambiente, você está tão feliz, tão contente, tão alegre, que você vai transmitir isso para os outros. Mas quando se trata de um abraço, ele é subestimado. A gente fala assim, o brasileiro gosta de abraçar e beijar, coisa e tal, mas a gente não entende que isso é um antídoto para a depressão. Tristeza, raiva. E é uma forma de você propagar a sua felicidade para o outro. E esse abraço no consultório tem feito uma falta danada. E dá muita vontade de você chegar perto da pessoa e, olha, escuta, deixa eu transmitir um pouco da minha energia para você através de um simples abraço. E eu falo de um simples abraço, porque é o que é. Porque traz para você uma energia renovada, incrível. E aí você não pode fazer isso. E você não pode fazer isso em respeito ao próximo, porque o agente está em você, você pode não enxergar, o agente pode estar na pessoa e a pessoa pode não ter a menor ideia disso. E dá medo. E outro dia eu vi um terapeuta que lida com trauma num congresso que eu participei, ele falou uma coisa muito interessante. Fé e medo são a mesma coisa. Fé e medo são a mesma coisa. E aí quando você para pensar, você pensa, não, na verdade a fé seria um antônimo de medo. Mas se você parar para raciocinar bem, fé e medo lidam com coisas invisíveis que você não consegue tocar, você não consegue ver. Ambos, fé e medo. E ambos, fé e medo, lidam com o futuro, não com o presente. Com a incerteza, né? A incerteza, lógico. A fé, principalmente com a incerteza, e o medo, então, minha nossa, e o próximo dia? Porque o medo não tem a ver com o presente, nem com o passado, o medo tem a ver com o futuro. Então, voltando para o simples abraço, você está impedido de, a não ser, claro que você, eu não sei nem o que dizer, você esteja vestido numa bolha, né? Você está impedido de demonstrar para a pessoa que não tem motivo para ter medo e que sim, é possível que a fé supere tudo. E o abraço é um veículo para isso, é um condutor para isso. E isso, você mencionou, é importante, porque realmente isso faz muita falta em qualquer processo terapêutico. Toque. Descobriu-se, não faz tanto tempo assim, você sabe que nos Estados Unidos, uma boa parte dos estados proíbe o terapeuta de colocar a mão no paciente. Você não pode ter contato físico algum. E o que se descobriu é que processos terapêuticos que envolvem algum tipo de toque, algum tipo de contato, são muito mais eficientes do que aqueles processos terapêuticos em que só existe conversa e isolamento, pessoas mantendo-se distantes. Então, como é que você faz? Num período em que você não pode ter contato, não pode tocar. É claro que isso está começando a ficar obsoleto, né? As pessoas estão realmente ficando mais corajosas e coisa e tal. Mas ainda é uma coisa a ser observada e trabalhada. Eu não sei, o pessoal está falando de carnaval no ano que vem, sem máscara e multidões. O pessoal está falando... Nós falamos sobre isso outro dia, né? Nós falamos sobre isso outro dia. Que realidade é essa? Sobre Réveillon sem máscara. Eu não sei, dá para ter coragem no momento? E eu não sei se não é uma questão de falta de respeito consigo. Né? Eu não tenho essa coragem. Eu confesso que a gente até já começa a ficar um pouco menos tímido de repente, se aproximar de alguém, de máscara e de abraçar, mas mesmo assim ainda é aquela coisa que a gente não sabe, né? A gente até perdeu o jeito, né? Como que faz? Mas uma aglomeração, não ainda não. Gostaria muito que a gente pudesse ter de volta isso, né? Mas ainda não. E quando você me fala de uma quarta onda, me dá até um cheirinho. E Londres está falando algo do mesmo estilo. Então eu não sei como dimensionar o que vai acontecer nos próximos 3 ou 4 meses. E, de novo, vamos voltar para a separação pessoa-terapeuta. A pessoa-terapeuta, ela precisa prezar por aquilo que é mais valioso para ela. E o terapeuta precisa prezar pelo que é mais valioso para o outro. Então é um tipo de cabo de guerra, né? Mas é muito interessante, é um momento sem precedente histórico e muitos livros e teses serão escritos sobre o que aconteceu nessa fase da humanidade e como que a humanidade sobreviveu a ela. No começo, inclusive quando nós conversamos da outra vez, eu lembro de ter dito que
eu achava que era um grande experimento e que talvez os grandes aspectos positivos da humanidade seriam trazidos à tona, né? Mas o que eu descobri foi que polarizou muito mais do que uniu. Trouxe muito mais dor e separação do que trouxe união e compreensão e equanimidade, né? E é engraçado o animal humano como desconfia das coisas que eram certeza antes e tem certeza de coisas que nunca imaginou depois, né? Então é uma grande lição que nós, como indivíduos e como pessoas, e enfim, como componentes de um grupo maior, estamos começando a tentar entender como funciona. E vai ser um grande desafio. Eu também tinha essa expectativa sua, né, de achar que sairíamos muito melhores dessa. E a impressão que eu tenho é que polarizou também da seguinte forma. Quem era bom ficou muito melhor, que pessoas de coração grande, elas se tornaram ainda mais passaram a querer ajudar mais, e as pessoas que já tinham lá sua mesquinhez, pior ainda ficaram. Infelizmente, eu tenho um pouco essa impressão. Que a coisa Eu acho que você está certo. E que é triste, né? Porque passar por tudo isso e não aprender nada, nossa, gente. A gente viu muita gente morrer perto da gente, né? E isso é uma tristeza sem igual. Isso diminuiu muito, né? Se você olhar no seu perfil de Facebook, por exemplo, não é mais um obituário, né? Graças a Deus, né? Não é mais um obituário. Porém, também se sabe, e de novo voltando à questão da terapia ou das terapias, sabe-se que no período de 18 meses a 2 anos, nós estaremos enfrentando um nível sem precedentes de TEPT. TEPT é transtorno do estresse pós-traumático. Níveis sem precedentes de pessoas entregando as pontas literalmente nos seus trabalhos por não conseguir mais enfrentar. Pessoas entrando em estágios ou estados de depressão bastante profundos. E já está se manifestando, na verdade, no perfil das pessoas que a gente vê chegando para tratamento, né? Então, se tem outros terapeutas assistindo, e você como terapeuta que usa os olhos, muita atenção. Começando nesse caminhozinho de vocês, longo pra caramba. Muita atenção nos sintomas e prepare os produtos que serão adjuntos, né, que serão auxiliares nesse processo, para lidar com este nível de estresse, de transtorno de estresse pós-traumático. Muita atenção a isso. E mantenha em mente sempre que você me introduziu outro dia a um produto destes, você vai me refrescar o nome dele, tá? Eu estou vendo frasco e estou vendo o nome dele na minha cabeça. Eu queria chamar de Tranquility, mas não é isso. Porque era um mix de óleos. Forgive. Eu ainda potencializei ele com um pilim-pim-pim. E é muito interessante, porque quando você usa, você observa um nível de... Eu observo um nível de calor que eu não sabia que existia, que funcionava com estes... Calor é uma resposta em mim. Outro dia você perguntou como é que é a sua resposta a esse produto, né? E eu falei, estou tentando identificar ainda. Mas o que eu percebo, depois de parar para pensar a respeito, é um nível de calor no local da aplicação que eu não tinha exatamente entendido até então. Mas essas manipulações que são feitas com esses óleos, começa a prestar muita atenção para os efeitos do transtorno do estresse pós-traumático e como que esses óleos podem ser usados para ajudar a encaminhar pessoas que prefeririam não sentar à frente de um terapeuta presencialmente, que prefeririam não iniciar um processo de terapia presencial, que prefeririam usar que sejam os óleos e outros produtos também, que ajudariam a pessoa a começar a se libertar deste, que é talvez o mais sombrio de todos os transtornos, porque é como se um véu tivesse se jogado por cima da pessoa e ela vivesse embaixo de um manto escuro, sabe? Então, coisa interessante imagina, você falou tudo interessante, né? Porque eu sou uma fã do Daryl e sempre falo isso. Mas você falou uma coisa que tem algumas pessoas, e aí eu tenho dentro de casa, assim, meu marido é uma pessoa muito fechada. Então, para essas pessoas, os olhos, às vezes, tem um efeito terapêutico muito interessante, porque para ele é muito difícil fazer o que eu faço, de sentar na frente do terapeuta e falar.
Então, muitas vezes, uma terapia alternativa como os olhos, ou como uma terapia que a pessoa não precisa falar, começa a Reiki à liberar algumas distância, reiki coisas, apenas, ou reiki, barras, barras, né? e às vezes elas fazem com que a pessoa comece a trabalhar tudo isso e consiga falar. Isso eu acho muito interessante, porque, nossa, eu não sei como algumas pessoas ainda não perceberam o benefício de você ter um terapeuta. E aí, eu tô me lembrando de uma coisa, né? Eu voltei no Daryl pouco tempo atrás e ele, como ele falou, a gente fez algumas sessões remotas. Felizmente, existe a tecnologia que pôde ajudar a gente nesse ano. Mas quando ele falou que estava retomando, eu falei, Daryl, eu quero ir aí. O Daryl faz algumas técnicas que eu acho incrível. Eu sou apaixonada pelo FT dele. Incrível como, às vezes, eu estava aceleradíssimo, o Daryl fazia o FT, eu retomava o meu centro. Mas eu fui lá porque eu queria fazer a crânio-sacral, que é uma terapia dele que eu acho maravilhosa, que a gente ganha um gás, um ânimo, e eu andava numa fase assim bem cansada por culpa desse 1 ano e meio, uma criança pequena. Então. E foi interessantíssimo, porque o Daryl, com toda a sua experiência, né, e ele é preciso, eu fui lá e quando a gente foi fazer a terapia, ele identificou que existia alguma coisa errada. Ele me perguntou sobre problemas de estômago, eu disse que não. E aí ele chegou num ponto onde explodiu tudo que estava aqui dentro, aqui guardado, e a gente pôde trabalhar. Então, gente, ter um terapeuta para te ajudar, para te ouvir, ele consegue enxergar às vezes o que você não enxergava. Você acha que tá tudo bem, às vezes tá tudo em ordem e tá ali, ó, uma bola gigante e aquilo sai e você consegue trabalhar aquilo e liberar e seguir. Então, terapia é um negócio assim que as pessoas deveriam considerar quase um aluguel. Você precisa considerar isso parte do seu gasto, não, do seu investimento em você mensal. E eu falo isso. Eu costumo dizer que as terapias, todas elas, são quase como se fosse uma musculação emocional, né? O que acontece, uma boa parte de nós não desenvolveu musculatura emocional para poder enfrentar questões do dia a dia que às vezes são extremamente simples. Mas a gente não tem a força, a musculatura emocional para poder lidar com isso. E às vezes, como você estava falando, você senta à frente de uma pessoa que tem, vamos supor, 6 mil, 7 mil atendimentos de experiência, 10 mil atendimentos de experiência. E essa pessoa que tem 7 mil, 10 mil sessões de experiência, ela desenvolve um nível de intuição e ela consegue fazer uma leitura do problema do outro, às vezes com muita precisão. A intuição é treino também, né? A gente costuma ignorar a intuição, a gente costuma ignorar a sensação que vem do corpo. Mas, às vezes, basta uma sugestão de encaminhamento. E a coisa parece que, de repente, abre, sabe? Parece que abre as comportas da represa, a caixa de Pandora, e, de repente, a coisa se torna tão clara que na hora que você sai dali, e não é... Lá no passado falava assim, não, você vai fazer terapia... Primeiro que isso é uma coisa só para maluco, e é um negócio que vai durar 3, 4, 5 anos. Mas os processos novos terapêuticos, eles são, de muita forma, não vou dizer projetados para isso, mas eles têm os resultados em poucas sessões. 4, 5, 6 sessões. De forma que não se espera mais, pelo menos nessa corrente atual, não se espera mais que a pessoa vai ficar sentada à sua frente por anos a fio. Espera-se algumas sessões. E a gente até pode ficar indo algumas vezes anos a fio para trabalhar questões. Lógico, isso pode acontecer mesmo. E pode até ser necessário para alguns. Você passou por uma fase... Gente, a vida às vezes a vida da gente é cíclica, né? E de repente você está numa fase difícil e você, olha, eu estou precisando de ajuda. E você vai lá e com algumas sessões dá uma reorganizada, seguimos a vida. É um apoio fantástico. Sem contar, por exemplo, técnicas como a acupuntura. Elas vão aos pontos onde a energia está retida nos sistemas meridianos e põe para circular. E como que as energias ficam retidas? Vamos supor, eu passei por um momento de estresse pronunciado hoje de tarde. É um exemplo. Não é meu caso, mas vamos supor. A pessoa passou por um momento de um estresse acentuado. Teve uma briga com um parceiro, teve um enfrentamento com o chefe, teve um desgosto numa loja em que foi comprar alguma coisa. A hora que ela faz a compressão da musculatura dela, a hora que ela
que o intestino e o fígado reagem àquela situação de estresse, a energia fica aprisionada. Aí a acupuntura ajuda a fazer aquela energia circular de novo. Massagens, então, nem se fale. Todo mundo deveria se doutrinar a ter uma massagem a pelo menos cada 2 semanas, pelo menos. Porque ajuda a circular um negócio que está preso dentro de você. E o que a psiquiatria hoje sabe? Isso é uma descoberta, vamos chamar de descoberta, que para muita gente que ouve a gente vai dizer, mas isso não é novidade nenhuma. Mais ou menos, o que se descobriu é que trauma fica alojado no sistema nervoso autônomo, num dos ramos chamado nervo vago. O nervo vago ele sobe e desce pelo corpo e essencialmente ele enerva todos os principais órgãos. E ele sobe pelo pescoço e vai até a cabeça, ele é um nervo craniano. E ele sofre diretamente com os efeitos do estresse, diretamente com os efeitos do medo. E isso daí provoca fuga-luta, é uma reação natural de você fugir do seu predador ou de você enfrentar o seu predador. Mas quando você é surpreendido pelo seu predador, e o que é um predador hoje? Uma conta que você não consegue pagar, um acidente de trânsito, uma discussão com um companheiro, o seu sistema nervoso congela. Então o que acaba acontecendo é que você fica incapaz de reagir. O que significa isso? A terapia que envolve a liberação energética, como, por exemplo, massagem, como, por exemplo, acupuntura, como EFT, por exemplo, como a terapia crânio-sacral, como o Reiki, essas terapias vão fazer. Circular, né? Vai fazer circular. E o grande erro conceitual das pessoas, principalmente que atuam na medicina, é tentar comportamentalizar o corpo. Ah, não, porque aqui você só vai trabalhar o seu fígado. Eu sou especialista em fígado, o outro é especialista só em estômago, o outro é especialista em pulmão. Mas como você separa o todo? Como que você separa o corpo da mente, sendo que são uma e a mesma coisa? Como que você separa uma infecção de um dente do efeito que isso vai ter no seu coração? Seja pelo fluxo das bactérias, ou seja pela questão emocional da dor. Não dá para separar. E aí a gente divide tudo em pedacinho, quando na verdade é uma unidade regida pelo fluxo energético. E essa energia pode sim vir de fora, e digamos que esse de fora é de dentro também. Prana, Ki, Chi, dependendo da cultura onde você está, é energia vital. Certo? E aí, se isso está tudo entalado diante de você, é como se você estivesse num trânsito com um congestionamento gigante. Você não vai para lugar nenhum, emocionalmente. Paralisado. E aí paralisado. E essas terapias vão te ajudar a fazer isso circular de novo. É mágico. É mágico e muito necessário nesse momento que a gente vive. Já achava necessário antes, agora então eu acho absolutamente vital para a gente conseguir se manter com alguma serenidade nesse momento, né, gente? Serenidade. Sabe que eu atendi uma pessoa esses dias? Eu vou... lembrei quem é, mas é claro que fica sem nome. Lembrei, mas já esqueci. Fica sem nome. Mas a pessoa tinha ido ao médico porque está enfrentando uma série de coisas fisiológicas, né? E aí o médico falou, como é que está a sua higiene do sono? Que é uma questão ignorada por uma boa parte de nós, porque a gente acha que se a gente deitar para dormir 2 da manhã e levantar 5, tá tudo ok, que eu sobrevivo bem com 3 horas. Só o marica não sobrevive bem com 3 horas de sono. Ah, quem é que precisa mais do que 4? 5 horas? Você é um preguiçoso. Mas a ciência diz o seguinte. Vamos supor que tem 7 bilhões de indivíduos vivendo no mundo hoje. O número de pessoas que pode sobreviver bem, sem nenhum efeito, de ter menos do que 7 horas de uma forma sistemática, 7 horas contínuas de sono de qualidade, de uma forma sistemática. O número de pessoas que pode sobreviver a isso, sem nenhum efeito, é 0. O que significa dizer que todos nós precisamos de pelo menos 7 horas de sono contínuo e de qualidade para garantir a saúde física ideal. Tem outros elementos envolvidos. Físico e mental. Tem outros elementos envolvidos. Meditação, boa dieta, exercício, gestão de estresse, aterramento.
quando você olha para dentro de você mesmo, certo? Esses elementos são essenciais, são os pilares da saúde. Mas o topo do topo do topo deles é sono. E o que a gente está fazendo às 2 horas da manhã? Vendo live no Instagram. Tudo bem? Daryl, eu tento muito me... Aí a gente já conversou sobre isso também. Eu tento muito me podar e não passar de 1 da manhã. Mas a questão do meu sono é um problema para mim. E aí, gente, o que acontece? Eu tenho um filho pequeno, a hora que eu consigo ter um tempo para fazer as coisas é quando ele dorme. Esses dias com a minha mãe aqui, eu tenho conseguido dormir meia-noite, o que para mim seria perfeito. De meia-noite às 7 da manhã, tá maravilhoso. Só que não, né? Só que não! O sono ele precisa ser uma atividade noturna e idealmente ele deveria começar bem mais cedo, porque é quando começa a sua transição de hormônios e outros. Né? Então, a gente deveria, entre 9 e 10 horas é o nosso melhor momento para dormir, é isso? 10 horas estourando. 10 horas estourando. Agora, tem outra questão também bem interessante. O principal especialista em sono do mundo hoje, ele prega o seguinte: a sua última dose de café no dia deveria ser às 8 horas da manhã. Explorando aí os efeitos negativos do consumo de cafeína e outros produtos estimulantes. Agora, nós vivemos num mundo onde essas coisas raramente são possíveis, certo? Então o que a gente precisa fazer é a melhor omelete possível. O que eu quero dizer com isso o seu ritmo é meia-noite, então seja rígida com o seu ritmo da meia-noite e seja rígida com a hora que você vai acordar às 7 horas mais tarde. Implementa esse ritual. Ele tem que ser um ritual. E eu fiquei muito surpreso dessa cliente minha ter esse retorno do médico dela dizendo como é que está a higiene do seu sono. Porque finalmente as pessoas estão dormindo para o problema. E quando eu falo isso para não dizer as pessoas estão acordando para o problema, né? Finalmente as pessoas estão tendo a percepção das reais necessidades fisiológicas. Porque uma vez que você estuda o que o sono faz, você quer ficar assustada mesmo para valer? Assim, leia um livro chamado Por que Nós Dormimos? Por que nós dormimos? Cada página que você vira, desculpe a sua audiência, mas eu vou falar, cada página que você vira, você pensa no seu comportamento, você fala assim, fudeu. Que merda que eu tô fazendo comigo, né? Porque afeta todos os sistemas. Todos. Por que a gente tem índices alarmantes de diabetes, de hipertensão, de câncer? Porque as pessoas estão dando a mínima para o sono. Você sabe que hoje eu conversei com uma pessoa, uma amiga que usa os olhos e tal, e ela estava falando que essa noite ela dormiu muito mal. Eu falei, nossa, dormi muito mal, tô preocupada, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu fico podre quando durmo mal. Eu falei assim, eu também. Se eu tiver uma noite de sono picada, nossa, eu não sou ninguém. Eu não raciocino, eu não tenho, meu humor fica péssimo e realmente afeta absolutamente tudo, né? Inclusive, quando você tiver... fertilidade. Eu estava lendo há um tempo atrás, porque eu tenho uma outra amiga que está tentando engravidar e está dormindo muito mal. Eu falei, olha, os hormônios são totalmente alterados quando você não dorme bem. E a fertilidade vai junto nesse pacotão. A produção de espermatozoides que fariam uma reprodução viável, eu não tenho estatística na cabeça exatamente agora, mas a geração de espermatozoides, então num homem fértil, que dorme menos do que 5 horas por noite, sono contínuo de qualidade. Tem as estatísticas numa palestra que eu dou. Mas a fertilidade masculina cai em questão de 3 dias, em torno de 45%. 3 dias dormindo mal reduz a fertilidade da pessoa em torno de 40%. E aí você fala assim, a mulher escapou. Não, senhoras. Não, senhoras. A fertilidade é diretamente afetada pela qualidade do sono. E o que é o sono? Aí você fala, é fisiológico? Tá, mas prova. É emocional? Tá, mas prova. Então o que é exatamente e como funciona? Para que serve o sono? Hoje a gente está começando a entender. Quando eu escrevi meu primeiro livro a respeito, lá em 2002, a gente ainda não tinha certeza do para que a gente tinha que dormir. Para que serve isso? E eu imaginava à época que provavelmente tinha muito mais a ver com a necessidade de sonhar.
Então, a nossa necessidade de dormir estaria envolvida muito mais com a necessidade de sonhar. É fato. Você só retém memória, só processa a memória bem quando você dorme bem e alcança um certo estágio do sono. Então, as informações, os pacotes de informação só são bem distribuídos em um determinado estágio do sono. A sua criatividade é diretamente relacionada à sua capacidade de sonhar. Mas se você não dorme bem o suficiente para sonhar, em que momento que você vai processar a criatividade? Pensa que é brinquedo? E aí, como é que a gente divide a biologia das emoções? Como é que a gente divide corpo-mente? Não é possível. E terapias todas vão ajudar muito nisso também. Como a gente subestima o sono, né? Pô, é assustador. O Thomas Edison, o cara que inventou a primeira lâmpada funcional, né? A história do Edison e dos outros é muito interessante. Mas o Edison dizia que o sono é uma atividade inútil que pertencia à nossa herança dos homens das cavernas e que pessoas que dormissem era o equivalente para ele a inúteis. Você sabe, Daryl, que eu passei uma fase bem... um período grande aí, onde eu dormi muito mal. Essa história da depressão pós-partal, você acompanhou isso lá atrás, né? Eu não sonhava. Impressionante. Porque não estava dormindo, ué. Era aquele sono que não é no sono profundo, né? E aí você vive cansada. Você não passa pelos 4 ciclos, né? Que é desde o sono leve até o profundo, passando também pelo de movimentos rápidos dos olhos, né? E é no momento dos movimentos rápidos dos olhos que, quando você dorme, que você vai ter sonhos com imagens. Certo? E este é o estágio onde você está criando criatividade. Onde você está aprendendo como resolver problemas. Então, por exemplo, você menciona depressão pós-parto. Depressão afeta o ciclo do sono. E aí a pessoa fala assim, mas eu só sei dormir quando eu estou deprimido. Só sabe dormir, mas não está afetando, não está usando todos os ciclos direito. E aí afeta todos os sistemas, porque não está dormindo bem. É evidente que não é só o sono, né? Nós temos diversas questões, mas quando eu falo dos pilares da boa saúde física e mental, eu começo sempre, em primeiro lugar, topo da lista. Como é que você está dormindo? Né? E ele falava isso pra mim, gente, como tá seu sono? Eu abaixava a cabeça, péssimo. Vivo cansada. Eu falava, não, vivo cansada. E como tá seu sono? Aí você fala assim, nossa. Puxa a cadeira, senta aí. Ô, Daryl, nesse momento que a gente vive, né? O que a gente pode fazer para tentar preservar, no seu ponto de vista, com tudo que você tem de bagagem, para a gente tentar preservar uma saúde mental? Sono principal. Eu acrescentaria, segundo, terapia, gente, porque a gente precisa, e para quem ainda tem medo hoje em dia da gente ir ao consultório, a gente tem a possibilidade de fazer online. É claro que não é igual, e aí eu digo porque não é igual porque nem todas as terapias podem ser feitas online, mas é uma boa solução. E o que você acrescenta? Ajuda muito. É melhor do que você não ter nenhum envolvimento. Você pode escolher nada ou alguma coisa. Nesse caso, o que você Alguma coisa é muito melhor que nada. O que eu acrescentaria? Então vamos lá. Lá vai não ele é força de expressão. 10 km de atividade física e eu vou ter que me escolher. Ah, bom. Tá, então, claro, se você incluir na sua atividade diária 5 km de caminhada, 5 km de caminhada em torno de 1 hora. Pode ser um pouco menos, pode ser que você caminhe 4,5 km. Mas se você puder ter uma atividade física desse tipo, e aquela pessoa que diz que não tem 1 hora para exercitar, ela está mentindo. Ela está fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo, então. Certo? Porque, na verdade, ela não está mentindo, ela não está entendendo que 1 hora para atividade física dá sim. Vai ter que mudar um pouco nos hábitos, mas dá. Certo? Agora, uma coisa que pouca gente para pensar a respeito, e quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam que eu tô saindo muito fora do círculo das coisas sérias, né? Mas qualquer um que tenha tido a oportunidade de ler um livro
chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Eu li. Maravilhoso. e que tenha aprendido alguma coisa com esse livro, vai perceber que a gente não tem que se preocupar com as coisas pequenas e que, no fundo, todas as coisas são pequenas. E se a gente aprender essa sutil arte, a probabilidade de que a gente vai ter bem-estar triplica, independente de qualquer outra medida. Porque o que acaba acontecendo é que nós geramos preocupação demais por coisas que são superficiais, desnecessárias, conflito demais por coisas que não valem conflito, força demais colocada em conquistar coisas que você não vai levar com você para lugar nenhum. E a gente põe força mental demais em coisas que são desnecessárias. O que você realmente precisa? E é claro que daí você vai falar que eu estou chutando paus de barraca, que eu estou exagerando, que eu estou saindo numa viagem de utopia, coisa e tal. Mas o que a gente realmente precisa? A gente precisa ter um prato de comida à mesa. E aí quando você fala isso, então a pessoa, na sociedade que a gente vive, precisa ter uma atividade econômica de algum tipo. Portanto, ela precisa ganhar alguma coisa para poder sobreviver, porque ela precisa ter um prato para comer. Você tem que ter comida. Então, nutrição. Essa é a da essência. A segunda coisa, que é indispensável, é você ter um lugar seguro para dormir. Então, o que significaria isso? Significaria ter um teto. Quando eu falo do teto, por quê? Porque uma das coisas mais... E depois tem mais uma coisa. Uma das coisas mais importantes que a gente pode ter é um lugar seguro para se esconder. Portanto, uma habitação hoje seria o caso, mas pode ser uma casa na árvore, pode ser uma caverna, não interessa. Teto. Então, um prato para comer, portanto, nutrição. Segundo, um lugar seguro, um porto seguro onde você pode se estabelecer. E esse porto seguro seria o seu lar. A terceira coisa que parece que está caindo no esquecimento, mas o que a gente realmente tem que ter daí é relacionamentos seguros e recíprocos. Por quê? Porque essa é a coisa mais importante para o sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Para que se possa encontrar paz, nutrição, segurança e relacionamentos seguros e recíprocos. Esse é o tripé. Todas as outras coisas vêm junto com isso. Esse é o tripé para a nossa sobrevivência emocional. O que eu acho mais incrível hoje, eu vou dar um exemplo. Outro dia, tempos atrás, eu participei de uma festa de aniversário. Era de adolescentes. Não eram pós-adolescentes ainda. Devia ter seus 17, 18 anos. Tinha 11 deles. Num determinado momento, os 11 estavam sentados, jogados em sofás e almofadas lá no salão de festas onde a gente estava. Todos eles, sem nenhuma exceção. No celular. E 2/3 dos adultos presentes no celular. E eu teorizei. Certamente estão todos conversando um com os outros. Pelo celular. Não sei quantos estavam conversando um com o outro ali, certo? Pelo celular. Provavelmente alguns. Mas isso está criando um dano, para a humanidade, porque nós não temos mais relacionamentos seguros e recíprocos desde a adolescência, desde a infância. Então nós estamos criando uma geração dissociada e traumatizada. Digamos, quebrada dos laços sociais. Isso é gravíssimo. Então, isso eu acrescentaria à lista das coisas. A terapia vai te ajudar muito a entender onde é que você está amarrando o seu bode, por assim dizer. E o que pode estar te faltando do ponto de vista destes 3 pilares. Os 2 primeiros são mais animalescos, digamos, porque nutrição e abrigo são para os animais, né? Agora, os relacionamentos, como nós o conhecemos, são coisas de primatas superiores. Aristóteles já dizia, o ser humano é um animal político e social
que não pode viver em isolamento, senão ele definha e morre. Ele é um animal, portanto, Aristóteles reconhecia o aspecto biológico. Ele é social, portanto, Aristóteles reconhecia que ele era um bicho que vive em comunidade, precisa da comunidade. E é político, porque todas as nossas decisões barram nas decisões dos outros. Portanto, somos um animal político e social, que não pode viver sozinho. Se viver sozinho, definha e morre. Você pegou num ponto bem interessante, né? As nossas relações estão se deteriorando, a gente às vezes esquece isso. A gente está ali e não está curtindo a presença do outro, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Está evitando muitas vezes a presença do outro. Não tá só esquecendo, a gente está evitando. Eu achei muito interessante outro dia também, numa sessão, o cliente me diz assim, eu estava procurando um lugar para estar sozinho. Ah, você estava procurando... sim, eu gosto muito de ficar sozinho. Mas com que frequência? Ah, todos os dias. Nossa. Todos os dias. Aí eu fico pensando, então, daí como é que fica este animal político e social? Você vai definhar e morrer? Então, uma das minhas, com essa pessoa em particular, como que a gente faz para ajudar a desenvolver a segurança em relacionamentos e a reciprocidade neles? Os laços. E eu reconheço, tá difícil, hein? Muitas mulheres que eu atendo têm uma queixa muito grande da dificuldade de se encontrar parceiros recíprocos e seguros. E está piorando, e a pandemia acelerou isso. Eu hoje comentei com uma amiga, né? Ela estava falando sobre questões do relacionamento e estava se queixando, e eu falei assim, olha só, compreenda que cada um de nós desenvolveu alguma loucura nessa pandemia. Alguns num grau menor, outros num grau maior, mas a gente desenvolveu alguma esquisitice. A gente tá passando 1 ano e meio vivendo um caos e a gente teve que criar alguma forma de sobreviver. Então, cada um de nós desenvolveu coisas estranhas, né? Enfim, óbvio que a gente não passa por isso sem ter nenhuma sequela menor ou maior. E difícil as pessoas agora. Como vai ser depois que isso tudo acabar, melhorar? A gente vai ter que redescobrir. Algumas pessoas vão ter que redescobrir como se relacionar. Vão ter que redescobrir e achar um jeito de encontrar segurança em se doar também. Porque não adianta só você estar procurando alguém para doar para você, se você não estiver disposto a doar para a pessoa. Então, ou eu me dispo, ou eu tiro de mim as barreiras que eu estaria impondo naturalmente no desenvolvimento de um relacionamento, ou então a outra pessoa rapidamente vai ver que você é o espelho dela, ela é seu espelho. E aí não tem envolvimento. Desenvolvam-se olhos que ajudam as pessoas a criar laços. Você sabe que eu estava aqui quietinha pensando, falando assim, vou conversar com o Dério sobre isso. Não, efetivamente sim, existem alguns olhos que ajudam a gente, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, de confiar, enfim. Gente, sempre falo isso para as pessoas, os olhos eles podem ajudar muito nesse caminho, mas ter uma sessão de terapia, ter um terapeuta é uma coisa muito importante. Assim, porque não tem bala de prata. Não tem. Deixa eu pegar um carregador aqui, Dério, porque o celular deu uma pitadinha que eu fiquei com medo. Peraí. Você fala muito isso e eu gosto muito, né? Você fala, não tem bala de prata, né? Não tem mágica. Tem algumas terapias que em um momento são a mais indicada para você, em outro momento é outra. E aí eu volto a dizer, eu fui no Dério lá, toda felizinha, pedindo uma terapia crânio-sacral, porque eu estava precisando, não sei o quê. O Dério foi lá muito rapidamente e falou, posso fazer crânio-sacral? Não. Vamos conversar. E na hora, isso aí. Foi lá tudo. Então, a cada momento a gente precisa de alguma técnica diferente que vai ser melhor para ajudar a gente naquela questão. E aquele dia foi muito interessante, porque estava bastante precisa a indicação, né? A indicação do que o corpo não estava dizendo. Né? O corpo não estava falando.
Então ficou bastante claro que ali tinha alguma coisa que precisava ser explorada. Eu sou muito suspeita. Terapia faz parte da minha vida há muito tempo, sei lá, acho que desde 2011. E eu sou uma apaixonada por terapia, porque eu acho que faz a gente viver muito melhor. Então, eu sempre que puder levantar essa bandeira, eu vou levantar, porque eu acho que as pessoas, às vezes, a gente nem sabe que precisa. Eu fui lá do Daryl porque eu queria dar uma melhorada na minha energia, eu tô cansada. Não só por isso, tá, gente? O Daryl é um terapeuta incrível, ele me salva demais, mas eu não tinha ideia de como eu precisava dele naquele dia para tirar uma bola que eu tinha desse tamanho aqui e aliviar e eu poder seguir mais leve. E olha que eu uso os olhos, eu trabalho com essa questão terapêutica, mas eu não enxerguei. Para mim estava tudo muito bem, obrigada. Não estava. Quando você tiver uma intuição com relação a outra pessoa, é sua obrigação informar essa intuição para a pessoa. É claro que você vai fazer isso de um jeito cuidadoso e sereno, mas eu estou falando isso para as pessoas que também estão assistindo, que aquela hora que você cismar que tem uma coisa acontecendo com outra pessoa, provavelmente tem. Então não precisa, se você é terapeuta, não precisa estar no seu consultório, não precisa estar numa sessão de terapia. Você vai pescar isso no ar, você vai falar, epa! E talvez a outra pessoa não queira compartilhar contigo. Então talvez ela não esteja disponível para compartilhar e falar com você a respeito. Mas o simples fato de você ter colocado o dedo na ferida dela já vai abrir a outra pessoa para entender que, escuta, talvez a ajuda seja necessária aqui, mesmo que seja da própria pessoa. Então, aventure-se. Se você sonhar com alguém, entre em contato. Se você tiver uma cisma, que tem uma coisa acontecendo com a pessoa, entre em contato. Não se mantenha isolado. Ah, essa é bobagem, eu estou inventando isso. Não pode estar existindo. Ah, isso aí acabou de passar pela minha mente, mas é tudo bobagem. Nós nos treinamos a ignorar as nossas intuições. Então ouça. Uma coisa que e aí eu falo muito isso, e eu falei isso para você um dia no consultório, né? Assim, quando a gente começa a trabalhar muito o olfato, ele aguça a nossa intuição de um jeito que às vezes eu falo assim, um dia desse eu liguei para alguém e falei assim, tá tudo bem? Nossa, Paty, por que você tá perguntando isso? Eu falei, não sei, tô com você na minha cabeça o dia inteiro. E não tava. E aí a pessoa desandou a chorar. É isso, a gente às vezes ignora a nossa intuição, né? Sempre. Porque, afinal de contas, é coisa de maluco prestar atenção no que o corpo está falando. E a intuição é baseada em vibrações, em sensações, em, às vezes, mal-estar, às vezes, impulsos, e tudo isso nasce no seu corpo. Na verdade, é uma tradução da sua emoção antes de ela virar pensamento. Porque a sequência é por aí, né? Eu tenho uma emoção antes de um pensamento. Certo? Então, minhas intuições, elas se manifestam pelos meus sentidos fisiológicos antes de se manifestar num pensamento. E muitas vezes, se a gente ouvisse elas, a gente conseguia seguir caminhos muito melhores, né? Mas a gente meio se a gente ouvisse as nossas intuições, dificilmente a gente erraria. Dificilmente. Porque elas estão sempre certas. Só que se eu ponho um rótulo nelas dizendo assim, só maluco, então é só maluco. Aí nunca você vai conseguir ter o trabalho que o seu corpo está te dando. Ele está falando assim, olha, tô aqui, presta atenção aí, meu chapa. Me escuta, né? Porque senão você vai entrar pelo cano. A Grace está falando aqui, é uma amiga. Às vezes eu me sinto louca porque eu falo, será que a pessoa está passando por isso mesmo? A gente tem que se ouvir. Você tem que se ouvir e ajudar a ouvir o outro. Às vezes o outro não está prestando muita atenção também, ou não está querendo, ou enfim. Ou você está mais ligado que ele. Você está mais naquele momento sereno que ele, né? Então daí você indica para a pessoa. Como, por exemplo, você estava mais sereno que eu e eu falava, não, mas eu não tô com nada no estômago. Aí você me olhava com aquela cara de Pois bem, conta outra, né? Daryl, muito obrigada. Eu sempre adoro bater papo com você. Eu acho assim, você tem uma visão. Na verdade, é que você tem uma bagagem gigante, né? Então, toda vez que eu converso com você, eu aprendo demais. É feliz de poder compartilhar. E não é força de expressão, não. Feliz de poder compartilhar, porque isso é coisa recíproca, né?
Às vezes a gente gostaria de poder compartilhar, mas a gente encontra uma zona morta do outro lado, né? Mas quando a gente encontra a receptividade, porque aí entra a reciprocidade, né? Se torna seguro. E aí flui, né? Então, flui. Então é uma via de mão dupla nisso, porque não dá para trabalhar sem que a pessoa esteja aberta, não dá para sugerir sem que a pessoa esteja aberta, não dá para ajudar sem que a pessoa esteja aberta. Alguém comentou aqui, Daryl ser grande e incrível. E quem tiver a oportunidade de ter sessões de terapias com Daryl, gente, ele faz online. E eu vou recomendar sempre, assim, eu tenho alguns terapeutas que eu recomendo muito fortemente. O Daryl é um deles, porque é um cara que tem uma bagagem gigante e ajuda muito a gente naqueles momentos que a gente precisa. E que acha que não precisa também. Precisamos todos sempre. E vivemos eras e momentos sombrios. Mas eles não precisam ser tão sombrios assim. Eles são, mas eles não precisam ser tão. Pode ficar mais leve, né, Daryl? Eu sempre falo isso. Liga o foda-se para algumas coisas. Eu vou até postar. E para algumas pessoas. E para algumas pessoas. Né, Daryl? Pessoas tóxicas. Sim. Pessoas tóxicas que atrapalham tudo que você faz e atrapalham de propósito. Não. Você tem que aceitar a pessoa pelo que ela é, mas você não tem que estar num ambiente tóxico que ela proporciona aos outros. E algumas pessoas crescem na toxicidade. E é uma pena. Há hábitos a serem quebrados. Eu vou na sequência, vou deixar nossa live gravada, algumas pessoas perguntaram, e vou na sequência postar nos stories desse livro que você falou. Eu li ele algum tempo atrás. Boa. E eu lembro que, acho que foi no início da pandemia. Nossa, e foi muito bom, mas eu vou reler. Porque tem uns livros que merecem ser relidos várias vezes. Algumas partes dele, pelo menos, mas a grande lição que fica a gente põe peso demais e força demais em coisas que não merecem esse peso e essa força. Simples assim. É claro que não é simples assim, porque a gente é criatura de hábito, né? E interromper um hábito é muito difícil, mas um dos nossos hábitos é dar mais importância para coisas que não merecem tudo isso. Muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada por estar no meu caminho e me ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço isso. Gente. Isso é recíproco. Depois você me passa o link para essa gravação para eu poder fazer jabá no meu canal, né? Jogar lá no YouTube, no meu canal, vai ser bem legal. Muito obrigada, Daryl. Assim, de verdade, conversar com você é muito rico. Tamo junto, dizia uma amiga minha. Tamo junto. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Fica bem. Beijo. Fica seguro. Tchau, tchau. Tchau.